Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma aula de geografia? Pega o livro de vocês, espero que vocês estejam animados. Hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos sobre as explorações dos recursos naturais do continente americano e do continente africano. Tá bom? Então peguem o livro de vocês, acompanhem com a tia aí na página 31. A gente vai falar aí sobre territórios nacionais e interesses internacionais. Bom, vamos começar lá do início, né, de como tudo começou, né, para vocês entenderem como que essa exploração traz uma história aí ao longo dos anos. Bom, quando os europeus, né, começaram aí, quando começou o descobrimento das novas terras, né, no continente americano, começou aí então a exploração, né? Uma das primeiras explorações que estudamos, né, sobre os recursos naturais aqui no continente americano do Sul, que é onde o Brasil se localiza, foi da madeira, né, do pau-brasil. Quando os europeus chegaram no continente, né, nas terras que hoje são Brasil, eles tentaram escravizar aí os indígenas, né, para que eles pudessem aí ser a mão de obra, né, para essa exploração. Porém, os indígenas não aceitaram e houve todo um conflito, né? Isso ocorreu também em outras partes do continente americano, né? Mas com o crescimento aí, né, e com os europeus observando, né, o quanto as terras, né, do continente americano eram ricas em recursos naturais, foi necessário, então, ir em busca de mão de obra. Foi quando começou as explorações, né, dos recursos no continente africano. Foi quando começou o tráfico negreiro, ou seja, os europeus estavam indo, né, para o continente africano para roubarem ou para comprarem escravos, né, africanos escravizados para trabalharem quer dizer, né, serem escravizados, né, nessa exploração dos recursos naturais do continente americano. Na época, né, foram retirados cerca de 5 milhões de africanos escravizados do continente africano. Muitos deles, na maioria, jovens, né? Eram trazidos por navios negreiros. Esses navios, né, os escravos eram vendados, colocados dentro do navio, cerca de mais ou menos 400 homens, né, de uma vez só eram colocados ali na parte ali de baixo ali do navio, ou seja, ali no porão do navio. E à medida que esse trajeto acontecia, quando eles viam, né, os europeus observavam que o continente africano já havia desaparecido à vista, né, dos negros, eles tiravam a venda, mas os negros, né, eram amordaçados, eram amarrados, eram acorrentados, e muitos não aguentavam esse trajeto e morriam aí no caminho. Eram jogados no mar mesmo, e de 400 escravos chegavam aí nas terras do continente americano, cerca de 300, cerca de 250, então morria muitos, né? E tudo isso começou então a dar início aí ao capitalismo do continente americano, né? Só porque aí, né, com os conflitos que também ocorreram, né, entre o continente americano, entre a América do Norte e a América do Sul, né, alguns conflitos, houve então aí a independência dessas terras, né? Quando ocorreu então essa independência das terras, né, houve então o interesse de explorar cada vez mais o continente africano, né? Então eles perceberam que o continente africano também tinha muitos recursos naturais, principalmente minérios, né? Foi quando ocorreu tudo isso. Foi quando então surgiu o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? Neo, novo,
Colonialismo, colônias. Neocolonialismo, novas colônias. Então surgiu aí, né, os europeus, houve o interesse de descobrir novas colônias para que essa exploração continuasse, uma vez que os outros continentes já haviam declarado aí a sua independência, não é mesmo? E aí então os Estados Unidos foi uma das grandes potências aí que tentaram aí explorar o continente americano, né, de uma grande forma. Porém, quem se destacou muito aí nessa exploração, né, e quem é a grande potência hoje exploratória do continente africano é a China. Né? A China, só para vocês terem noção, em 1975 ela construiu uma das maiores ferrovias que tem no continente africano. Né? Ela investiu muito nessa ferrovia. A ferrovia se chama Tazara Weiwei. Tazara Weiwei é uma das maiores ferrovias do continente africano. Quem construiu foi a China. Ela investiu na China, mas ela investiu porque ela queria o crescimento do continente africano? Não. Ela queria facilitar a saída de todos os recursos naturais que ela conseguia extrair ali do continente africano. Um dos recursos naturais mais explorados pela China é o cobre, né, da Zâmbia, que é um cobre que é um cobre, né, que a China sempre teve muito interesse. Então, como a Zâmbia é um país da África que não tem litoral, ou seja, ela não é banhada pelo mar, então a ferrovia era a melhor opção, né, para que a China construísse, para que ela conseguisse então retirar esses minérios aí de dentro do continente africano, né, da melhor forma possível. Então, esse investimento que a China fez na época na África não foi para ajudar o continente africano. Não, foi para facilitar a retirada, né, dos recursos naturais, dos recursos minerais que a África oferecia em abundância, principalmente o cobre da Zâmbia, né? E a gente pode ver nesse mapa aí da página 32 que mostra aí as principais ferrovias construídas naquela época, né, tanto pelos europeus quanto pela China, para facilitar aí toda essa exploração que havia dos minérios, né? Porque naquela época aí, né, a gente tinha as embarcações, né, ou seja, o transporte era marítimo ou era terrestre no caso dos trens. Não havia aí uma grande tecnologia, não havia ainda caminhões e tudo. Né? Mas depois, né, com a tecnologia, tudo foi se melhorando e essa exploração, né, cresceu muito. Aí o que aconteceu? Houve então, né, um conflito entre Estados Unidos e China, né? Por quê? As duas potências começaram a ter um conflito porque uma queria explorar mais o continente. E isso vem se arrastando aí pelo século XIX, XX, XXI e vem até nos dias de hoje, né? Mas hoje sendo aí a China a maior potência, a maior exploradora dos recursos naturais africanos. Vocês vão ver agora, a gente vai falar aqui sobre umas reportagens da página 33. Vamos para a próxima videoaula.